Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando o assunto bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 52, firme até o fim. Antes de iniciarmos, lembrar os irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço, recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo no aplicativo da Bíblia, ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 52, firme até o fim. O apóstolo apresenta perante os crentes a escada do progresso cristão, cujos degraus representam cada qual um acréscimo no conhecimento de Deus, e em cuja ascensão não deve haver parada. Sempre no conhecimento de Deus, conforme vamos avançando, devemos continuar progredindo com uma escada, sempre adiante. A gente não para no meio da escada, sempre até chegar ao alvo. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e caridade são os degraus da escada. Então eu avanço em fé, em virtude, em ciência, em temperança, o domínio próprio, em paciência, em piedade, em amor fraternal, amor para com os meus irmãos, amor para com o meu próximo, caridade. Abro mão de mim para ajudar o meu próximo. Eu vou prosseguindo firme nesses degraus, vou avançando nessa escada, nessa caminhada. Somos salvos pelo subir degrau a degrau, passo após passo, para o alto nível de Cristo para nós, para o alto ideal de Cristo para nós. O ideal de Cristo está em cima da escada e nós vamos progredindo e vamos avançando. Essa escada deve ser a eternidade. Por toda a eternidade eu vou prosseguindo, vou crescendo, vou avançando. Durante toda a eternidade estudaremos o amor de Cristo, buscando a compreensão. Por toda a eternidade vamos continuar crescendo. A minha vida no céu, a minha eternidade começa aqui e agora. Como na eternidade eu vou continuar avançando, progredindo e crescendo, eu inicio isso aqui e agora. Sempre avante, de glória em glória, crescendo no caminho de Deus. É para Deus glória dar Ele sua virtude a seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançar a mais elevada norma. E quando pela fé se apegarem ao poder de Cristo, quando pleitearem suas infalíveis promessas, considerando-as como suas, quando com persistência buscarem o poder do Espírito Santo, que não lhes será negado, então se farão completos nele. Seremos completos em Cristo quando nós buscarmos isso, quando nós almejarmos isso verdadeiramente e façamos todo o nosso esforço, 100% de nós para isso, nos entregarmos 100% a Deus, sem ressalvas. Nada nos impeça de nos entregarmos a Deus. Quando pleitearem suas infalíveis promessas, quando almejarmos isso, quando orarmos por isso, buscarmos o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Senhor, derrame o teu Santo Espírito sobre nós, nos conduza, nos transforme, nos fortaleça. Deus almeja dar essas promessas para nós e assim devemos orar nesse sentido. Tendo recebido a fé do Evangelho, o trabalho seguinte do crente é acrescentar virtude ao seu caráter e assim purificar o coração e preparar a mente para a recepção do conhecimento de Deus. Vou ler de novo. Tendo recebido a fé do Evangelho, quando conhecemos o Evangelho, quando passamos a crer no Evangelho, o trabalho seguinte, o próximo passo. Acreditem na mensagem, acreditem em Cristo, acreditem no Evangelho. O próximo passo agora, meu e seu, acrescentar virtude ao nosso caráter. Conseguimos isso através do estudo da palavra, para que Deus internalize em nós, para que Cristo viva em nós, nasça em nós. E preparar a mente para a recepção do conhecimento de Deus. Quanto mais estudamos, mais vamos conhecendo, mais vamos alcançando, mais vamos subindo os degraus. A vida do cristão, a vida do crente em Deus, do fiel, é sempre de progresso, nunca estagna, nunca para, nunca estaciona, sempre progredindo. Esse conhecimento é a base de toda educação e serviços verdadeiros. É a única salvaguarda real contra a tentação.
É o conhecimento de Deus que nos salvaguarda, que nos protege da tentação. E é isto a única coisa que pode tornar alguém semelhante a Deus no caráter. O conhecimento de Deus, o progredir, trazer virtude ao nosso caráter, buscando a palavra, comunhão, oração. É assim que avançamos. Nenhuma boa dádiva é retida daquele que sinceramente deseja obter a justiça de Deus. Se eu e você quisermos sinceramente obter a justiça de Deus, o favor de Deus, as promessas de Deus, as boas dádivas para que alcancemos isso, não serão retidas. Deus não vai segurar e vai ficar vendo nós sofrermos sem abrir as portas do céu e derramar as bênçãos, as dádivas que precisamos para progredir, para avançar. E como nós já vimos nos estudos anteriores, às vezes a provação é uma forma de nos purificarmos para conseguirmos dar o próximo passo. Devemos ter essa certeza que Deus está pronto a dar toda a boa dádiva nossa para prosseguir adiante. Estou enfrentando lutas, estou enfrentando as dificuldades dessa vida. É para o nosso próprio bem, para o nosso próprio progresso, para avançarmos, para não estagnarmos, acharmos que chegamos num nível que nada mais nos atinge. Sempre precisamos de mais de Deus. Apenas de maneira vaga pode a mente humana compreender a largura e a profundidade e a altura das realizações espirituais de quem alcança esse conhecimento. Nós não conseguimos compreender através da nossa mente humana tudo aquilo que Deus pode fazer através daqueles que de fato se entregaram 100%. O que Deus pode fazer por nós, através de nós, quando nos entregarmos 100%, sem ressalvas, progredirmos e continuarmos progredindo. Quanto mais avançamos, mais Deus vai fazendo através de nós. Mais Deus vai alcançando aqueles que estão ao nosso redor. Mais a mensagem se espalha. Ninguém pode deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo, foi tomada a providência para que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade. Deus nos convida a alcançar a norma da perfeição. O convite de Deus a alcançarmos a norma da perfeição. Esse é o desejo de Deus para nós, Ele nos convida a isso. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele abriu as portas para que possamos alcançar isso. E põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. E agora está aqui, o exemplo. Esse é o exemplo. E é assim que eu quero que vocês alcancem, é isso que eu quero que vocês estejam, desta forma. Podemos fazer isso por nós mesmos? Não. Apenas a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, nos conduzindo, nos transformando, crescendo dia a dia, de glória em glória, passo a passo nessa escada, é que alcançaremos a perfeição de caráter. Por nós? Não, porque Cristo passa a viver em nós quando nós contemplamos, quando nós estamos contemplando a Cristo, vendo a Cristo, admirando a Cristo, buscando olhar como um exemplo. É assim que eu quero fazer, é assim que eu desejo, é isso que eu almejo. Então, o trabalho do Espírito Santo é começar a fazer a boa obra em nós. A boa obra que não provém de nós e provém de Deus. O Salvador mostrou por meio de sua humanidade, consumada por uma vida de constante resistência ao mal. Cristo resistiu ao mal durante toda a sua vida e venceu, nos mostrando um exemplo que devemos seguir. Que com a cooperação da divindade... Agora, com a cooperação da divindade, podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Com a cooperação de Deus, sozinhos não conseguiremos, mas com Deus podemos tudo. Porque há pessoas que dizem que não podem vencer as tentações, não podem deixar de pecar aqui, não creem na promessa de Deus, não creem no sacrifício de Cristo, de que Ele fez, nos mostrou o exemplo, e nós unidos com a divindade. Quando Cristo estava aqui, todas as manhãs Ele ia e se consagrava a Deus. Ele era Deus e buscava a Deus mesmo assim, nos mostrando um exemplo a seguir, nos mostrando um exemplo a ser feito, para que nós possamos vencer também como Ele venceu. Porque quando fizermos dessa forma, vamos estar matando o nosso eu e permitindo que Cristo viva em nós. Mas nós precisamos acreditar que essa promessa pode se cumprir, porque a primeira armadilha de Satanás para que essa promessa não se cumpra, para que isso não aconteça em nossas vidas, é não acreditarmos. Que se não acreditarmos, sempre que tropeçarmos, vamos falar:
é assim mesmo. Somos falhos, somos pecadores e vamos continuar caindo. Quando acreditamos nessa promessa, quando aceitamos a promessa, quando almejamos a promessa, quando buscamos, Deus vai trabalhar para que isso aconteça. Deus vai se unir a nós e vai nos dar o poder que não temos, para que assim possamos vencer, para que assim possamos avançar. Essa é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Certeza que Deus nos dá, não é uma dúvida, não é uma suposição, é uma certeza que Deus nos dá. Que podemos alcançar a vitória completa quando nos unimos com a divindade, quando cremos na promessa, quando aceitamos, quando buscamos, quando nos entregamos, quando vamos avançando degrau a degrau, de glória em glória. Mas o que acontece é que as pessoas não querem avançar, não querem prosseguir, querem agarrar as coisas desse mundo. E aí passam a mão na cabeça, passam o pano, achando que tudo bem. Vamos tropeçar, vamos falhar, vamos ficar... Podemos tropeçar? Sim, podemos. Mas podemos alcançar também, a promessa foi dada. Temos a certeza de que podemos alcançar com união com a divindade. Mas, se não nos unirmos com a divindade, realmente não poderemos nem avançar o próximo passo. A nossa caminhada só vai ser um retroceder quando não nos unimos à divindade, quando não buscamos em oração, estudo da palavra, em jejum, em súplicas. Perante o crente é apresentada a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo. De novo, perante o crente é apresentada a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo. Por que ainda há dúvidas de que podemos vencer? Por que ainda há dúvidas de que podemos progredir, de que podemos alcançar? Sendo que a palavra vem, vez por vez, nos mostrando a certeza de que podemos alcançar. Quando nos entregamos 100%, quando usamos tudo de nós. Nós vamos ver na vida do apóstolo João, ele foi transformado, ele buscou um discípulo que era um filho do trovão para discípulo amado. Quando isso aconteceu, nós não sabemos, mas foi uma entrega total e diária. Uma busca. Obediente a todos os princípios da lei, mas por si mesmo é o homem absolutamente incapaz de alcançar essa condição. Por si mesmo, sozinhos, por nossas próprias forças, é absolutamente o homem incapaz de alcançar essa condição. Sozinhos não conseguiremos. Precisamos da união com Cristo, precisamos buscar a Deus, precisamos nos unir com Deus. O que as pessoas querem quando falam disso é fazer por si mesmas. Elas falam, é impossível, e realmente é impossível. Por mim mesmo, eu jamais conseguirei ser como Cristo. Jamais haverá a possibilidade de que as pessoas olhem para mim e vejam a Cristo pelos meus próprios esforços. É apenas Deus atuando em nossas vidas que irá nos conduzir a fazer isso. Contemplando a Deus diariamente, buscando em oração, estudando a palavra. Mas as pessoas querem que as coisas aconteçam como mágica, como se fosse fácil. A obra da transformação da piedade para a santidade é contínua. Dia a dia Deus opera para a santificação do homem. A transformação é contínua. Dia a dia Deus tem trabalhado. E será que nós estamos trabalhando em união com Deus para que isso aconteça em nossas vidas? Será que eu tenho feito a minha parte, dado o meu 100% para que Deus faça o que é impossível a mim, sozinho? É apenas a união do humano com o divino que possibilita a vitória sobre o pecado. Sozinhos, jamais. Com Cristo, somos capazes de tudo. Cristo nos disse que se tivéssemos fé, poderíamos fazer uma montanha mover de um lugar para o outro. Mas duvidamos da palavra. E aí está a mostra da nossa própria falta de fé. A obediência do homem só pode ser aperfeiçoada pelo incenso da justiça de Cristo, o qual enche a divina fragrância cada ato de obediência. A parte do cristão é perseverar em vencer cada falta. Perseverar, persistir, buscar vencer todas as faltas, inclusive em pensamento. Porque muitas pessoas acham que não, tudo bem,
Deus pode fazer essa transformação e nós nunca tropeçamos mais. Parar de pensar no pecado. Até em pensamento, Cristo não pecou. Ele, como nosso exemplo, como nosso modelo, nos mostra que ele fez, como homem, nós poderemos fazer também, unidos com a divindade, buscando a Deus. A parte do cristão perseverar em vencer cada falta. Constantemente deve orar para que o Salvador sare os distúrbios de sua alma enferma do pecado. Temos orado para que Deus cure as enfermidades que o pecado traz à nossa alma, ao nosso viver, as manchas que estão no nosso caráter, para que Deus cure, para que Deus transforme, para que Deus mude. A obra da transformação da impiedade para a santidade é contínua. De novo, contínua. A transformação é contínua. Enquanto estivermos aqui, a transformação é contínua. Vamos ter que ser transformados todo dia. O batismo do Espírito Santo é diário. Dia a dia Deus opera para a santificação do homem e o homem deve cooperar com ele. Deus está trabalhando para fazer a santificação, a nossa santificação. Nós temos cooperado com ele para que ele possa fazer. Ele não vai, através da força, nos impor. Vou transformar você de qualquer jeito, mesmo você não querendo. Deus não faz e não impõe nada à nossa consciência. E a gente vai estudar isso amanhã, quando a gente estudar sobre o apóstolo João. Deus não vai impor nada à nossa consciência. Nada. Deus não força ninguém a nada. Desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. É isso que temos que fazer. Como cooperamos com Deus? Devemos fazer esforços constantes, perseverantes, insistindo para cultivar hábitos corretos. Mas muitas vezes nós não queremos cultivar hábitos corretos. Estamos confortáveis em continuar fazendo as mesmas coisas do mundo, as mesmas coisas que fazíamos antes de conhecermos a Deus, fazemos agora. E vamos nos enterrando nesse mundo, vamos cavando a nossa própria cova. Porque não queremos mudar, porque não queremos fazer esforço, porque teremos que sair da nossa zona de conforto. Porque é muito mais fácil sentar e ficar esperando as coisas acontecerem do que de fato fazer uma mudança em minha vida, do que de fato me entregar a Deus, do que de fato abandonar o pecado aqui, o pecado que eu gosto, as coisas que eu faço. É a comida que eu como que eu gosto. São os meus divertimentos aqui no mundo, as coisas que eu vejo, as coisas que eu escuto. É agradável para mim, é prazeroso, e eu não quero largar o prazer desse mundo, fazendo um esforço para me afastar disso. Aos que buscam galgar a escada do progresso cristão, mas ao avançarem, começam a pôr a confiança na capacidade humana. Há muitos assim. Começa a avançar, começa a crescer espiritualmente e agora coloca a sua confiança toda em si. E para nós, principalmente aqueles que buscam uma reforma em suas vidas, buscam transformar o seu pensar, o seu agir, isso é uma armadilha tremenda. Eu eu abandonei o regime carne, abandonei as comidas que nós não deveremos abandonar, todos, que quisermos estar de pé quando Jesus voltar. E se eu faço isso, se o irmão faz isso, assim como eu fiz, e começa a colocar em si mesmo a confiança, nossa, olha o que eu fiz. Se eu fiz isso, eu posso fazer outra coisa. Aí eu tiro a minha confiança em Deus. E é esse o pecado, esse é o perigo, é a armadilha de quando nós avançamos nas reformas, começamos a mudar a nossa vida, começamos a perseverar, de colocar nossa confiança em nós. Olha o que eu estou fazendo. Quando na verdade é um trabalho de Deus em nós. E aí quando nós colocamos a confiança em nossa capacidade, logo perdem de vista Cristo, o autor e consumador de sua fé. O resultado é fracasso e perda de tudo o que foi ganho. Se eu e você tirarmos os olhos de Cristo, colocarmos a confiança em nós, iremos perder tudo aquilo que foi ganho, todo o progresso espiritual. Seremos os maiores adversários da verdade, quando tiramos a confiança de Cristo e colocamos em nós.
Hoje é sábado, então tem mais 3 parágrafos aqui, eu vou ler todos e a gente fica mais um pouquinho estudando juntos. Olhando através dos séculos para o fim do tempo, Pedro foi inspirado a esboçar as condições que prevaleceriam no mundo antes da segunda vinda de Cristo. Nos últimos dias virão escarnecedores, escreveu, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa de sua vinda? Quantas pessoas, quantas vezes você já não ouviu pessoas no mundo falando, cadê o Jesus que você disse que ia voltar? As pessoas já falavam isso lá atrás, ele ainda não voltou. Cadê os escarnecedores, zombando da fé, zombando das promessas? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Esses mesmos escarnecedores, quando ouvirem a paz e segurança desse mundo, achando que tudo está resolvido, vai vir a repentina destruição. Nem todos, porém, seriam enganados pelos ardis do inimigo. Ao aproximar-se o fim de todas as coisas terrestres, haveria fiéis capazes de discernir os sinais dos tempos. Nem todos seriam enganados. No fim dos tempos haveriam fiéis, capazes de discernir, capazes de entender as coisas que estavam acontecendo, os sinais que os tempos estavam nos dando. Nós devemos ser esse povo que entendemos os sinais, que vemos as coisas acontecendo e que alertamos o mundo contra isso, com relação a isso. Conquanto um grande número de professos crentes negasse a sua fé, por suas obras haveria um remanescente que perseveraria até o fim. Aqui um ponto importante. Conquanto um grande número de professos crentes, não é de descrente, é de crentes, negasse a fé, as coisas se aproximaram. Os tempos em que estamos vivendo, quantas pessoas não abandonaram a fé porque não puderam estar dentro da igreja? É sinal que nunca estiveram lá, verdadeiramente, não estavam conectados com Deus, abandonaram a fé. Deixa eu corrigir essa questão que eu falei aqui, que nunca estiveram lá. Não cabe a nós falar isso, mas enfim, a questão é que negaram a fé, se afastaram. Então, há muitos daqueles que estavam lá e saíram, e há muitos ainda que vão sair, porque não reconhecem os sinais dos tempos, porque acham que a vinda está demorando. Acho que esse é um texto importante, deixa eu ler aqui. Eu separei hoje. Cadê? 2 Pedro 3, verso 9. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardis, aqueles que dizem, mas falava que Jesus ia voltar lá atrás, os meus avós, os meus tataravós, os meus bisavós, sei lá quanto tempo atrás, falavam que ia voltar, e apontavam os fins dos tempos, e nunca voltou. Essas pessoas que acham que Jesus está demorando. Mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se Jesus está aparentemente demorando, é porque Ele quer que todos nós nos salvemos. Ele está esperando, aguardando a nossa conversão, a nossa entrega. Mas estamos brincando de ser cristãos, estamos vendo os tempos, estamos vendo os sinais. E quando acontece qualquer coisa, abandonamos a fé. Ou ficamos presos nesse mundo, seja os filmes, seja as séries, seja o que for, as músicas, seja a pornografia enraizando cada vez mais as pessoas aqui nesse mundo. Cada um tem a sua dificuldade, seja a carne. Eu não vou pro céu porque eu não vou abandonar a carne. Eu não quero abandonar. E Deus esperando, porque Ele sabe que no tempo em que não puder comprar e vender, essas pessoas que não conseguiram abandonar, elas vão negar, porque elas vão precisar comer, elas vão querer comer, não tem confiança que Deus vai prover. A mensagem é importante para nós hoje. E nós brincando de ser cristão, porque temos uma relativa paz e segurança, porque ainda podemos ir para a igreja. E quando não pudermos ir, como será que estará a nossa fé? Alguns já saíram agora na pandemia, mas a igreja ainda estava lá, tinha os cultos online, mas não era a mesma coisa. Mas alguns ainda ficaram. E quando for pior, quando for
de fato, uma perseguição contra aqueles que querem servir a Deus verdadeiramente, a toda a lei de Deus? Será que estamos preparados para isso? Eu já compartilhei várias vezes o texto de Eventos e Sinais, capítulo 6, em que aqueles que estiverem meio convertidos, referente à carne, não irão abandonar as fileiras. Mas as pessoas querem continuar se apegando às coisas do mundo, querem continuar fazendo as coisas do mundo, não querem se converter, não querem se entregar a Deus, querem continuar os seus prazeres, aquilo que gosta, aquilo que almeja, no mundo, agarrada no mundo, as raízes no mundo. Eu assisti um cinema, e no cinema de vez em quando não vai fazer mal nenhum, assistir um filme não vai fazer mal nenhum. Assistir essa série aqui, não tem nada. As pessoas vão se prendendo aqui e acham que confiam em si mesmas, que isso daqui não vai me afetar, eu estou vendo, mas não vai me afetar. As pessoas confiando em si mesmas, em vez de confiar naquilo que Deus nos deixou, aquilo que Deus nos falou. E ficam aqui. E aí se afastam da igreja, às vezes voltam, às vezes vão de vez. E quando, às vezes, dependendo da pessoa, arrasta uma multidão com ela. Porque, nossa, foi ele que me deu estudo. Se ele saiu, pastor fulano de tal. Se ele saiu, se acontecer isso com ele, comigo, então ele já sai. Pessoas brincando, pessoas que não estudam, não buscam. E quando eu falo pessoas, é pra gente olhar pra nós. Será que eu sou essa pessoa? Será que eu estou nesse grupo? Será que eu estou estudando? Será que eu estou buscando? Ou será que eu estou preso aqui nesse mundo? Me agarrando com qualquer coisa que seja, porque eu estou satisfeito com ele. Aos provados e fiéis, a vinda de Cristo poderia parecer estar sendo demasiadamente. Aos provados e fiéis, a vinda de Cristo poderia parecer estar sendo demasiado dilatada, mas o apóstolo assegurou-lhes: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão a todos venham arrepender-se, mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite. A gente acabou de ler esse texto. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 e verso 10, se eu não estou enganado. Verso 9, sim, essa parte, o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Verso 10 já. Jesus está esperando que eu e você nos convertamos, que eu e você nos entreguemos, que eu e você começamos a subir a escada, que eu e você nos entreguemos a Deus, que eu e você confiemos na promessa, que eu e você clamemos para a promessa em nossas vidas pelo derramamento do Espírito Santo, para que possamos pregar e testemunhar aqui, para que todos sejam avisados, e que ele venha e ninguém fala assim: mas eu não sabia. Quando diz que o Evangelho será pregado em todo o mundo, é porque todos aqueles fiéis irão testemunhar e as pessoas vão ver o testemunho. Mas e lá na janela 1040? Tem pessoas se convertendo lá também, tem pessoas sendo fiéis lá, mais fiéis do que nós aqui. Porque quando está tudo na tranquilidade, as pessoas não... Tanto fez, tanto faz. Ir para a igreja ou não ir, ou estudar ou não estudar, isso não vai mudar minha vida. Tem outras prioridades, Jesus tem que demorar mesmo para eu poder me casar, para eu terminar minha faculdade, para eu conseguir um emprego, para eu viajar. É isso que o mundo está querendo, é isso que as pessoas estão falando, pensando. No último texto de hoje, Pedro havia se arrependido sinceramente daquele pecado e tinha sido perdoado por Cristo. E o que se revelava pela alta missão a ele dada para alimentar as ovelhas e cordeiros do rebanho, ele, porém, nunca pôde perdoar a si mesmo. Nem mesmo o pensamento das agonias da última e terrível cena puderam diminuir a amargura da sua tristeza e arrependimento. E às vezes, quando nós olhamos para os nossos tropeços, nós não conseguimos nos perdoar. Temos que ter a certeza e a confiança que Deus nos perdoa. Temos que ter a certeza e a confiança de que o que foi passado, passou. E agora é subir degrau a degrau. Pode vir os pensamentos de tristeza ao me lembrar aquilo que fiz. Pode vir aquele sentimento: eu não me perdoo, como é que eu pude fazer aquilo? Pode vir. Mas a certeza que temos é do perdão de Deus. E a certeza que temos que as promessas irão se cumprir. E a certeza que temos de continuar progredindo na escada. Não é lembrar do passado e parar lá na escada. Parar no caminho e ficar pensando: nossa, mas como eu fiz aquilo? Será que eu estou perdoado? Certeza do perdão. Certeza que as promessas se cumprirão.
e a firmeza e a perseverança de continuar progredindo e subindo a escada. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos a puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra e de estudar. Pai querido, que grande obra o Senhor tem feito para conosco, Senhor. Derrame Teu Santo Espírito sobre nós, que o Senhor nos ajude a sermos cooperadores, Senhor. Que possamos entregar o 100% de nós, 100% do nosso esforço, perseverança, para que as Tuas promessas se cumpram em nossas vidas, Senhor. Que possamos refletir o caráter de Cristo aqui, que as pessoas possam dizer a nós, não é mais você, não é a pessoa que eu conheci, e elas possam compreender que é Cristo que vive em nós, que as nossas escolhas, nossas ações, nossas atitudes é o reflexo de Cristo em nossas vidas, porque Cristo nos transformou. Pai querido, te pedimos, Senhor, força, proteção, que o Senhor nos ajude, porque as provações virão, as tentações virão, e queremos estar firmes ao Teu lado, Senhor. Nos fortaleça, nos ajude, que possamos fazer tudo aquilo que nos cabe, para que o Senhor faça aquilo que é impossível a nós, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.